Glória a Deus. Paz seja com todos. Podeis sentar um instante. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Cânticos, dos Cânticos, no capítulo de número 4. Glória a Deus. Cântico dos Cânticos, capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7. O tema nessa noite é história na ponta dos dedos. No capítulo 4 do livro do Cântico dos Cânticos, no verso de número 6, enquanto não chega a aurora e as sombras da noite não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Verso 7. És, portanto, toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Amém? Amados irmãos, esse tema dessa noite, a história na ponta dos dedos, vai relatar uma mensagem muito linda. Particularmente, Deus tem falado muito comigo sobre isso e mostra a história de um Deus que ele, na ponta dos seus dedos, ele inicia com barro. Ele inicia mexendo na matéria da terra, e diz a história que ele forma um boneco de barro, onde ele começa ali, o homem, no sentido físico, e aqueles dedos eles vão por toda a história, decorrendo e fazendo várias atuações. Eu pediria para o Fred segurar um pouquinho. Eu vejo esses dedos de Gênesis a Apocalipse, ele atuando em diversas áreas da palavra de Deus e da história. Cada um que está aqui, que me ouve nessa noite, cada irmão, cada irmã, ele tem uma história. Nós temos uma história. Ainda que você não conheça ou eu não conheça, mas todos nós temos uma história. A primeira história que nós vemos a seu respeito é que você é um vencedor. A misericórdia de Deus te alcançou, a graça de Deus te alcançou, o favor de Deus te alcançou, e assim também como me alcançou. Eu vou ver os dedos do Criador, ele procurando frutos. Eu vou ver os dedos dele trabalhando, curando pessoas, tocando pessoas. Eu vou ver os dedos dele socorrendo vidas, tirando do mar, colocando em lugar firme. Eu vou ver a atuação desse Deus relatando uma história na ponta dos seus dedos, coisas tremendas. E a própria Bíblia diz que não teria papel para descrever e para discorrer tudo aquilo que o nosso Pai Celestial, ele já fez, está fazendo e há de fazer. Eu vejo esses dedos tomando a chave da morte e do inferno. Eu vejo esses dedos trabalhando na história de uma forma que eu podia falar aqui a noite inteira, algo maravilhoso do que o Senhor está fazendo, já fez e há de fazer em nome do seu Filho Jesus Cristo. Mas como eu falei dessa história, eu quero relatar uma história na Bíblia Sagrada, em João capítulo 8, que vai nos dar um relato onde o Senhor está escrevendo na areia ou na terra.
Tem hora que ele escreve em pedra, tem hora que ele escreve na areia e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, ele vai relatar uma história de uma mulher e ele vai trabalhar na história dela apenas escrevendo com a ponta dos dedos na areia. Nesse momento, o Espírito Santo ele está escrevendo uma história da minha vida e da sua vida. E se você não sabe, há diversos livros onde estão sendo escritas várias histórias. E esses livros serão abertos num determinado tempo e dia da minha vida e da sua vida. No capítulo 8 do Evangelho de João, a Bíblia diz, no verso 1 em diante, eu quero ler com você, e gostaria que você que está em casa acompanhasse essa leitura. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, verso 2. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Segura um pouquinho no verso 2. O verso 1 ele vai dar direção da onde o Senhor está saindo e da onde o Senhor está indo. E não me dá tempo de falar muito sobre o Monte das Oliveiras, mas o Monte das Oliveiras ele tem marcas características e mostra a ascensão de Jesus ali nesse lugar e mostra também que ele voltará também naquele exato lugar. Esse monte ele há de se fender de alto a baixo e dali o Senhor vai descer naquele momento ali e vai atuar de uma forma diferente. Não agora no arrebatamento da igreja, no rapto da igreja, mas quando ele vier com a igreja para reinar com os seus vencedores, nós vamos reinar com Cristo. No versículo de número 2, que está ali na tela, o texto sagrado nos dá a informação que o horário que estava acontecendo esse relato, quando amanhece, ele volta ao templo. Então, quando está clareando o dia, ele está voltando ao templo e o povo começou a se chegar ao seu redor. Então ele começou a ensinar, mas de que forma ele começou a ensinar? Ele se assentou. Talvez você pergunte, por que ele está ensinando sentado, pastor? Porque o mestre, para ser considerado mestre em Israel, não se ensina de pé, se ensina sentado. Você vai ver Jesus ensinando para fariseu, para doutores da lei, diversas vezes você vai ver Jesus ensinando sentado no barco, sentado na relva, sentado em diversas localidades. E quando isso acontece, no verso 3, já nos dá informação, olhe lá no verso 3, quem estava presente desse fato. Então eu quero que você entenda algo que a gente vai explicar agora, em breves palavras. Isso aí é uma questão jurídica. O que vai discorrer daí para frente dessa história é uma questão jurídica. Eles estavam tentando, de alguma forma, juridicamente, condenar o Senhor Jesus na lei. Se Jesus respondesse o que vai vir pela frente agora como pergunta, de um determinado foco, ele seria condenado pela lei. Se ele abrisse mão de certas coisas, também seria condenado. Então, daqui para frente é uma questão capciosa que a história, ele vai resolver essa história na ponta dos seus dedos. Tem história que ele resolve falando, tem história que ele resolve olhando, tem história que ele resolve ouvindo, mas tem histórias que ele resolve na ponta dos seus dedos. E essa é uma das histórias. Eu pergunto para você que está aqui, qual é a sua história? Qual é a sua necessidade? O que é que você vem buscando? O que é que você realmente precisa? O que você deseja que aconteça com você? Quais são os seus objetivos? O que você sonha com isso? E atualmente a gente tem observado muitas coisas nos dias atuais, o que vem acontecendo, e as pessoas elas estão preocupadas muitas vezes com a aparência, com as cores, com o estereótipo, estão preocupados com coisas assim. Eu quero lhe dar um pequeno lembrete de algo que o Senhor ele começa a trabalhar com fundamentos. Ele trabalha nos fundamentos.
Ontem eu estava conversando com um grupo de amigos, de arquitetos, engenheiros, e eu entrei nesse assunto, porque, veja bem, não adianta você ter uma estrutura física de ferro que tem um determinado potencial, seja o Joel lá na área elétrica também, ele vai demandar a carga de acordo com a capacidade do fio de transmissão, mais fino, uma bitola mais larga, então vai correr mais energia, vai ter mais resistência. A mesma coisa nos fundamentos. Os fundamentos, a pessoa às vezes não tem devido fundamento e quer colocar um monte de coisa, que é no caso da arquitetura, de enfeites, de adorno, de peso, mas aquela estrutura, aqueles fundamentos não estão preparados para receber aquilo. E por mais que a gente resolva fazer competências, fazer várias coisas para tentar segurar aquela carga, nós não vamos suportar. Então o mestre, ele vai trabalhar exatamente nos fundamentos. E que é os fundamentos, pastor Ayrton? É exatamente aquilo que você não enxerga, aquilo que você não visualiza. Mostrou agora há pouco a obra, a construção da igreja, e lá na igreja foi falado do que está sendo feito. Tem as colunas e tem os fundamentos. E os fundamentos e a ferragem, a estrutura, elas não estão à mostra. O que vai aparecer é fachada, é telhado, é as lâmpadas acesas, mas ninguém está vendo os fios passados, ninguém está vendo a rede de esgoto, está tudo embutido. E os fundamentos, a estrutura para suportar toda essa carga, ela está lá o tempo todo. Então o Senhor, Ele quer trabalhar nos fundamentos. Há fundamentos para o louvor, há fundamentos para a ministração da palavra, há vários fundamentos. E aí o Senhor, Ele vai agir exatamente nos fundamentos. E a palavra de Deus diz que a própria palavra, ela abala os alicerces. Então, quando o Espírito Santo, ele quer tratar comigo, ele quer tratar com você, na intimidade, no oculto, no profundo, no escondido, como diz a palavra, preste bem atenção que isso é revelação. Ele não vai trabalhar no seu exterior. Ele vai falar só ele e você, na intimidade que você tem com ele, porque ele sabe que se ele falar alto com você, você não vai dar ouvido. Ele sabe que se você falar, por exemplo, baixo, se ele falar baixo com você, você não vai prestar atenção. Ele sabe que se não for por via do tempo, por via da matéria, ou por via da profecia, ou por via da palavra, ou por via da revelação, você não vai aceitar. Então você determina algumas coisas no seu tempo e da sua maneira e da sua forma. Mas o Espírito Santo, ele fala com você através da palavra nos seus fundamentos. Ninguém sabe. Ninguém está vendo. Irmãos, eu posso falar muito mal, mas se eu treinar eu falo bem. Eu posso cantar péssimo, mas se eu ensaiar e treinar e fazer curso para isso, eu vou cantar muito bem. Eu posso correr, não estou correndo legal, eu posso treinar e vou correr, e assim sucessivamente. Agora, na intimidade, lá no âmago, ele não está olhando essa máscara, ele não está olhando essas roupas, ele não está olhando o colorido, ele está olhando para o teu fundamento. O que ele está olhando? Para a tua estrutura. E sabe o que ele faz quando ele está olhando para a minha estrutura e a sua estrutura? Ele se lembra que a nossa estrutura é feita de pó. Nós somos pó. E ele está lá escrevendo a história da minha vida, da tua vida, no meio do pó. É quando você está no pó, literalmente. Quando você se sente assim, olha, eu estou no pó, eu estou com a cara no pó. O profeta diz que eu tenho que orar com a cara no pó. E quando eu me sinto assim, frágil, débil, no pó, o Espírito Santo, ele vai lá.
Você está sozinho. Agora você podia pôr uma música ali, Fred. Tu está por aí ainda? Olha aí, chegou, irmãos. Quando você está lá no pó, quando você está lá dentro da caverna, quando você está abandonado pelos amigos, quando as luzes se apagam, quando as músicas se acabam, quando o glamour se acaba, quando a enfermidade bate à tua porta, ou quando tu vai lá para trás das celas, das grades, ou deitado numa maca, num leito de enfermidade, ou sofreu acometido por alguma notícia ruim, é naquele momento que o telefone não pega, o WhatsApp não funciona, não tem aquela coisa de foto de lá, foto de cá, aparência dali, aparência daqui. Como é que eu estou? Como é que estão me vendo? Que preocupação. Você não é aquilo que aparece no Facebook, no Instagram, no YouTube. O que você é realmente é como Deus te conhece na sua estrutura. Ele sabe quanto você suporta, ele sabe quanto você aguenta, qual é a carga que tu pode receber. E naquele momento eu quero voltar lá, no capítulo 8, no verso 3, quando os escribas estão ali, e naquele dado momento diz a Bíblia que trouxeram uma mulher que foi surpreendida em adultério. E forçaram ali, o texto diz que a mulher foi forçada a ficar em pé no meio de todos. Olha para mim aqui, você que está aí. O texto sagrado vai dizer que ela foi forçada a estar de pé no meio de todos. Parece que não é isso que muitas igrejas estão fazendo. Será que não é isso que muitos pastores estão fazendo? Será que não é isso que muitas denominações estão fazendo? Será que não é isso que muitas pessoas estão fazendo, querendo forçar você a ficar de pé a qualquer custo? E quem disse que ficando de pé nesse sentido está realmente sendo o que Deus quer que você realmente seja? Eu não vim aqui para contar lorota. Eu estou pregando de um Deus que Ele trabalha na tua e na minha e na nossa estrutura. E se você está aí, você pode levantar a mão e dar um glória a Deus. Porque Ele não está preocupado com esse tipo de aparência. Ele quer mexer nos fundamentos, nas bases, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nos órfãos, nas viúvas e assim outros que o texto sagrado diz. Mas agora queriam de alguma maneira forçar. Quando eu leio na palavra que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Cantar forçado, pregar forçado, contribuir forçado. Ei! Não. Pelo meu espírito. Você tem que fazer isso naturalmente, como está, como Deus já colocou no seu coração. Pare de bater cartão, querido. Pare de trabalhar com aparência. O Senhor não está forçando nada, mas eles queriam forçar ela a ficar de pé no meio. Verso 4. Coloca para mim na tela, por favor. Verso 4. Chamaram ele de mestre. E chamam agora, pergunta para ele, essa mulher foi apanhada em flagrante do ato de adultério. Verso 5. Aí eles vão citar a lei de Moisés. A lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas, todavia tu que dizes a esse respeito. Então, queridos, hoje, atualmente, há muitos argumentos. Não faça isso, não faça aquilo, não haja desse jeito, não vá por aqui. Tem tanta orientação, a lei está aí.
E a lei está estabelecendo um monte de coisas que nós estamos vendo, o que anda acontecendo na nossa nação. A lei reconhece ele, e eles ali, os escribas e fariseus, reconhecem ele como mestre, e bem dito porque ele realmente é. E eles vão citar agora a lei. Irmãos, eles vão citar a lei para o legislador. Eles vão citar a lei para o Criador. Eles vão citar a lei para quem estava lá atrás com o dedo na história. Só que eles não imaginavam isso. E quantas vezes nós somos citados e coisas que acontecem com a gente, que as pessoas vêm mexer com a nossa, com a minha, com a sua história. Porque não tem ninguém aqui dos senhores e senhoras que não tem uma história. E se você for pesquisar, você vai descobrir através da sua família a sua história. E nesse dado momento, eles citam a lei. E a lei vai me dar conta que o dedo de Deus, lá no Decálogo, o dedo de Deus está escrevendo nas tábuas de pedra. O dedo de Deus escreveu lá. A Bíblia vai me dar conta que Moisés quebra aquelas primeiras pedras escritas pelo dedo de Deus. E assim também lavradas pelo dedo de Deus. As segundas pedras agora, o Senhor diz para ele lavrar, para ele preparar as pedras. E agora é ele quem faz. Agora o homem mexe na pedra. Só que quem continua escrevendo na pedra é Deus. Deus escreve na primeira, Deus escreve na segunda. E agora estão citando isso. Mas eles não imaginavam que estava falando com aquele que escreveu essas mesmas leis, essa mesma história lá atrás. A tua história não é essa que os teus olhos estão vendo. O teu fim não é esse que os teus olhos enxergam. Esses mesmos dedos aqui já prepararam tudo para mim e para você. Ele já tem uma história para nós e para toda a humanidade. E diz a palavra de Deus que estavam falando isso no verso 6 para provocar o Senhor. Queriam achar alguma coisa, o verso 6 declara, que o acusasse. Olha agora o texto, mas Jesus agora nesse dado momento que está ouvindo tanta coisa, o que Jesus faz? Ele se inclina e escreve na terra. Com o que ele escreve? Olha o texto, com o dedo, como se não tivesse ouvido. Preste atenção, o mesmo dedo agora que escreveu lá no passado, está escrevendo naquele dado momento, uma história naquela terra. O Espírito Santo agora, ele não escreve mais desse jeito. Ele está escrevendo uma história agora dentro do teu coração. Deus agora ele não quer apenas ficar fora. Deus agora ele não quer formular o boneco. Agora ele morreu e ressuscitou entre os mortos e está vivo. E agora ele habita dentro de você. A cada dia Deus escreve sua história. Isso é lindo, irmãos. E essa história ela pode ser mudada a qualquer momento, a qualquer instante. Tem hora que ele diz vai, tem hora que ele diz vem, tem hora que ele diz senta, tem hora que ele diz para e ouve, tem hora que ele diz levanta, tem hora que ele diz avança, tem hora que ele diz recua, tem hora que ele diz espera, tem hora que ele fala presta atenção. Tem hora para tudo. Está com pressa? Fica tranquilo. O Espírito Santo ele está trabalhando aí no teu coração.
Queridos, e ele continua ali escrevendo, veja o verso 7. Passa um determinado tempo e diz a Bíblia que insistiram com a pergunta. E naquele momento ele continua escrevendo e ele passa aquele tempo e as pessoas elas querem a resposta. E por insistirem na pergunta, ele se levanta. E agora, quando ele se levanta, ele vai começar a falar, porque até aqui ele não falou nada. E naquele momento, por insistência deles, ele se levanta e diz assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Eu pergunto para você, qual ser humano não tem pecado? Qual o ser humano que nunca errou o alvo? Qual o ser humano que nunca falhou em alguma área, em alguma questão? E o Senhor, ele faz essa pergunta e ele diz assim: olha, aquele que não tiver nenhum pecado pode atirar uma pedra. Agora eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Hoje, vou dizer hoje, a coisa mais fácil que tem é as pessoas que estão ao nosso redor passarem a mão em pedras. A pedra era algo usado na época para atingir as pessoas. A pedra também era usada, e hoje e no passado, muitas vezes por crianças, por adolescentes. Queriam acertar um cachorro, jogavam uma pedra. Queriam acertar um gato, jogavam uma pedra. Queriam acertar um pássaro, jogavam uma pedra. É coisa de criança, é coisa de brincadeira muitas vezes, mas aqui não. Aqui era a lei. Quando a pessoa errava, segura um pouquinho, Fred. Quando a pessoa errava, o que eles faziam? Passavam a mão em pedras e se armavam para jogar aquelas pedras. Eu pergunto para vocês, vocês já levaram pedradas? Por falas? Não por pedras mesmo? Falas, que são piores do que pedra, que lanças. Será que isso faz sentido para você? Você já levou pedrada? Quando era jovem, quando era moço, agora, quem sabe, como ancião, quem sabe qual seja a sua idade. As pessoas hoje andam se armando, e elas têm as respostas não na ponta dos dedos, elas têm as respostas na ponta da língua hoje. E atiram pedras com a língua. E Tiago vai falar sobre isso. E naquela época, pastor Ayrton, era a coisa mais fácil para achar uma pedra, porque não tinha asfalto. As ruas eram de pedra e areia, qualquer um pegava uma pedra para atirar a qualquer momento. Então era algo comum. E hoje as pessoas ficam atirando pedras na internet, em vários meios aí de comunicação. Um atirando pedra no outro. Quem pode mais, quem pode menos, e pegar a pedra. Jesus falou assim: olha, aquele que tiver sem pecado, atira a pedra. E ele novamente voltou a escrever no verso 8. Ele se inclina novamente, escreve, diz a Bíblia no verso 8, pode examinar o texto, ele escreve agora na terra. Só que na segunda vez não aparece o dedo dele. Aparece ele escrevendo, mas não fala mais do dedo. Agora o dedo dele não aparece mais, mas ele continua escrevendo na terra. No verso 9, aqueles homens que estavam ali, quando ouviram isso, eles foram convencidos, mas não convertidos, por suas consciências. Então tem muitas palavras hoje que convencem. Elas convencem, mas elas não levam a pessoa muitas vezes à conversão,
a mudar de opinião. Irmãos, ouvindo de Jesus aquilo, era para eles terem se convertido e estarem junto ali com a mulher e pedindo misericórdia. Mas eles não. Eles estavam ali convencidos, o texto diz, por suas consciências. E o que eles fizeram? Eles foram se retirando, um por um, começando pelos mais velhos até o último. E Jesus foi deixado sozinho com a mulher que ficou em pé onde estava. Então chega a ponto na minha vida e na tua vida, que você tem momentos que você passa, você olha para um lado, cadê fulano? Você olha para o outro, cadê? Você olha para frente, não tem. Você olha para trás, cadê meus amigos? Cadê os colegas? Cadê isso? Cadê aquilo? E muitas vezes você vai se encontrar sozinho, mas tem um que vai sempre estar lá. Sabe quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele não te deixa, Ele não te abandona. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor está lá, no dia mau, no dia bom, no dia alegre, no dia triste, em qualquer dia. Naquele momento eles começaram agora, só escutavam o barulho das pedras sendo largadas no chão, um a um. E começou pelos mais velhos. E aquela mulher estava ali o tempo todo escutando aquele barulho. Ela escutava aquelas vozes, ela escutava aquelas pedras caindo no chão. E sabe por que Jesus não olhava para ela naquele dado momento? Jesus em nenhum momento até aqui olhou para a mulher, para dar base para aqueles que estavam acusando ela. Jesus nunca fez menção àquilo. Jesus olhou para eles, falou com eles, e ela está ali, presenciando tudo. A história dela estava na ponta dos dedos agora do Senhor Jesus. Um risco para lá ou para cá, pronto. Mas ele estava escrevendo na areia, e na areia continuou escrevendo. Só que agora na segunda vez não aparece o dedo, porque ele já está escrevendo dentro do coração daqueles escribas e fariseus. Aonde, pastor, que o senhor prova isso? Está no texto que escreveu, na consciência deles. Eles foram convencidos na sua consciência, mas não foram convertidos. Então a atenuante é mais grave ainda. E o que aconteceu? Naquele dado momento, olha o texto sagrado agora, no verso 9, diz que eles foram convencidos e a mulher ficou ali no meio. E no verso 10, quando Jesus se ergueu, agora ele vai se levantar no verso 10, e ele não via ninguém mais, além da mulher. Então a única coisa, irmão Fred, pode tocar, tenha paciência comigo, viu? É aquele momento que ele vai ficar de pé. E quando ele fica de pé, a única coisa que ele vai ver, em pé diante dele, é a mulher. O que você quer dizer com isso, pastor Êxito? Eu li lá no Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, que a mulher, a igreja de Cristo, ela não tem defeito, ela não tem mácula, ela não tem mancha. As suas vestes têm um perfume muito gostoso, um aroma, uma fragrância. Está lá no capítulo 4, depois você pode ler. Quando o Senhor ergue, que ele se levanta, que ele sai daquela posição que ele estava, que ele fica de pé, a única coisa que ele vê de pé na frente dele, veja lá o verso 10. Verso 10. João 8:10. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, ele vai falar com ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Quando o Senhor se levantar do trono agora, a única coisa que ele vai ver de pé sobre toda a face da terra não vai ser os inimigos da noiva. Ele não vem agora para tratar com os inimigos da noiva. Ele vem agora para buscar a sua noiva.
E a única coisa que quando ele vier nas nuvens, para ele verá de pé, é essa mulher, a igreja de Cristo. Jesus volta agora para arrebatar essa mulher que foi perdoada pelo seu sangue, por todos os seus pecados, de todos os seus pecados, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. O Senhor vem agora e Ele vai ver você de pé na presença dEle. Seus inimigos, os acusadores, escribas, fariseus, tantas outras coisas, nesse momento nada importa. A única coisa que importa é você, que às vezes pensa que está caído, que às vezes pensa que está esquecido, que às vezes pensa que ninguém liga para você. Ele vai te ver de pé, e Ele vem para te arrebatar, Ele vai te tirar com força, e vai te levar para onde Ele quer levar, para a glória dEle. Então, querido, passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa, e ela não volta vazia. Eu não sei o que está passando com você nesse momento, mas nesse momento, Jesus perguntou para ela: cadê aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, quer dizer, não tem condenação. E aí a mulher tem o direito de voz agora no verso 11. Eu só tenho direito de voz como noiva, como igreja, como pessoa de Cristo, quando é me dado esse direito pela graça de Deus. Porque antes eu não tinha direito nem de fala, e agora o Senhor dá direito a ela, e ela diz: ninguém, Senhor. Irmãos, qual é a mulher que conhece Jesus como Senhor? Os escribas e fariseus conhecem Jesus como mestre. E como é que a igreja hoje chama Jesus? É de mestre? Não, é de Senhor. Pare para pensar. Quando você ora, você fala com o Pai, ou quando você fala com Cristo, você fala assim: Senhor Jesus. E essa mulher chama Jesus de Senhor. E ela diz: olha, assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. O que ele quis dizer? De agora em diante, você está livre. Livre. Você não deve mais pecar. Você não foi condenada. De agora em diante, você recebeu o que realmente você precisava receber. Eu pergunto para você, vamos ficar de pé? Eu quero concluir aqui. Quando nós formos arrebatados, nosso corpo será transformado. Nossas vestes serão transformadas. Nós, quando chegarmos lá, vamos receber um novo nome. Coisas maravilhosas vão acontecer. E sabe o que vai acontecer? A vida de pecado nunca mais vai poder te segurar ou fazer você olhar para trás. Feche seus olhos por um instante.